Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram, Viver de Renda Canal. Meu nome é Clóvis Faleiro, sou formado em administração de empresas e consultor na área empresarial. Toda a minha trajetória enquanto profissional foi prestando consultoria para grandes empresas do Brasil e do exterior. Essa experiência que eu fui adquirindo ao longo da minha trajetória enquanto profissional, enquanto consultor, me ajudou muito a entender o universo empresarial, porque eu convivi dentro de grandes empresas, tive a oportunidade de trabalhar desenvolvendo projetos, entendendo a parte de planejamento estratégico das organizações, fazendo estudos de viabilidade, convivendo com diretorias de grandes empresas, presidências, e esse contato, esse entendimento, essa experiência me permitiu ter uma compreensão de como funciona o mundo corporativo, como as estratégias são desenvolvidas, como os negócios performam no decorrer do tempo, quais são os desafios dos grandes empreendimentos. Eu pude ver e perceber de perto como essas coisas se comportam dentro de cada ambiente de negócios. Isso me ajuda muito a escolher as minhas estratégias de investimentos. Eu sou investidor na Bolsa de Valores desde 2006, são 14 anos, e percebi que toda essa experiência acumulada enquanto administrador de empresas, enquanto consultor empresarial, facilitaram muito a minha análise sobre as empresas que eu escolho para investir. Porque estamos falando de investir em empresas e investir em ações, e ações são partes de uma empresa. Então eu preciso estudar as empresas. Não há atalhos para a riqueza, não acredite em dicas de última hora, não acredite, não fique nas mãos dependendo dos analistas de bancos, dos analistas de corretoras, de pessoas da internet, de redes sociais. Você precisa ter autonomia, você precisa ter um plano de voo, você precisa ter independência para fazer as suas escolhas, para montar as suas estratégias, escolher as empresas que você quer investir. A Bolsa de Valores, ela é um ambiente que pode ser muito arriscado ou pouco arriscado. Vai depender da sua capacidade, vai depender do seu nível de conhecimento. Se você entrar na Bolsa de Valores sem ter conhecimento, você corre o risco de perder todo o seu dinheiro ou perder parte importante do seu dinheiro. Eu já vi muita gente perdendo dinheiro na Bolsa de Valores, comprando ações que não valiam nada, ações de empresas especulativas e muitas vezes comprando ações de grandes empresas. Eu conheço gente que comprou Petrobras a R$50. Veja quanto está a Petrobras hoje. E ela quase tocou na faixa aí de 4,80 na época do desastroso governo Dilma. Então veja, grandes empresas podem se arrebentar. Então é preciso você estar preparado para entender o momento certo de você ir às compras, o momento certo de comprar uma determinada ação, o momento que você percebe que aquela ação, embora seja boa, está cara demais. Tudo isso é estudo. Tudo isso é estudo. Você não vai ter essas informações caindo do céu na sua bandeja, entendeu? Você vai precisar aprender a estudar para encontrar as melhores empresas para investir. E elas existem. E hoje nós vamos falar de uma delas, que é uma das ações que eu gosto muito, que eu já acompanho há um bom tempo e que eu poderia ter me tornado absolutamente milionário se eu tivesse discordado da estratégia e das recomendações de 9,9 em cada 10 analistas brasileiros, que recomendam que quando você tem uma forte alta numa determinada ação, que você venda, realize o lucro, põe o dinheiro do bolso. É isso que eles recomendam. E eu, apesar de já estar lendo há alguns anos a obra, o pensamento do Warren Buffett, achava que talvez aquelas lógicas daquele senhorzinho bilionário dos Estados Unidos talvez não fizessem tanto sentido na dinâmica do mercado brasileiro. Pura bobagem. Descobri depois. Ele está certo e as lições que ele prega valem para os Estados Unidos, valem para o Brasil, para a França, para a Arábia Saudita, para qualquer lugar. E ele verbaliza as suas lições com base no que ele já viveu.
assim como eu estou tentando fazer aqui com o canal Viver de Renda. Eu não vou fazer análise de ações, não vou fazer recomendações, mas aqui eu passo para você a minha experiência, as coisas que eu vivi, que eu aprendi, e dessa forma eu compartilho e espero que seja útil para você. Vamos falar sobre a Magazine Luiza. A ação da Magazine Luiza, ela está no imaginário das pessoas, né, como uma grande mega sena que aconteceu no Brasil, né? Porque pela sua valorização estrondosa nos últimos anos, né? Não há quem não pense em riqueza caso tivesse comprado a ação lá atrás, em 2015, em 2013, né? E muita gente fica pensando, qual será a próxima Magazine Luiza? Será que a Oi será a nova Magazine Luiza? Será que existe alguma Magazine Luiza surgindo no mercado brasileiro? Essa pergunta eu ouço todos os dias. A verdade é que nos últimos 5 anos apenas, essa rede varejista aumentou 700 vezes. Ela aumentou de tamanho 700 vezes nos últimos 5 anos. A empresa vale hoje 157,2 bilhões de reais. Muito bem, mas o investidor tem pressa. Esse é o grande problema. A Bolsa de Valores, há muita gente impaciente, querendo fazer fortuna da noite para o dia. Esse é o grande problema do investidor que vai para a Bolsa de Valores. Ele vai querendo uma grande tacada. Ele quer ganhar 500% da noite para o dia. Ele quer ganhar um tiro de 60% em 24 horas. Essa é a cabeça do cara que chega na Bolsa. Isso é muito difícil. Pode acontecer? Pode. Eu já consegui performar especulando e ganhando dinheiro. Só que depois você perde. No médio e longo prazo você perde. A banca sempre ganha, o cassino sempre ganha. Então não vá por aí, não queira atalhos, porque não existem atalhos para a riqueza. Estude e procure boas empresas. E se você se concentrar nessa busca por boas empresas, uma hora você vai achar uma grande oportunidade. Em 2015 eu enxerguei a Magazine Luiza. Em meados de 2015. Se eu tivesse, na época eu pensei, eu vou investir 50 mil reais na Magazine Luiza. Se eu não tivesse vendido os meus papéis quando obtive uma determinada valorização, eu hoje teria 37 milhões de reais. Se eu não tivesse vendido uma ação da Magazine Luiza com aqueles 50 mil reais que eu tive de investimento em meados de 2015. Se eu não tivesse vendido as minhas ações, tivesse preservado elas dentro de um cofre esquecido, eu hoje teria 37 milhões de reais. Então Warren Buffett tem razão. Compre para o longo prazo. Não fique querendo vender, comprar, vender, comprar, comprar, vender. Esqueça isso. Isso não faz fortuna. Isso faz com que você perca o seu foco, que você perca a sua disciplina e que você perca grandes oportunidades. E aí depois você vai ficar apenas se lamentando, como eu. Que aí depois comprei de novo, vendi, comprei, vendi, fiquei comprando e vendendo. Apenas me lamento. Ganhei algum dinheiro? Eu ganhei. Mas apenas lamento não ter segurado aquele investimento em meados de 2015 até os dias de hoje. Porque eu teria uma fortuna de 37 milhões de reais. Eu espero que com isso você aprenda, porque eu já aprendi. Então eu espero que você aprenda, que você também passe a ser um investidor de longo prazo. Saiu uma matéria no Estadão há um tempo atrás, e eu guardei ela, porque fala exatamente de uma pessoa chamada Laís Freire, que ela participou da abertura de capital da Magazine Luiza e não vendeu as ações. Eu não sei qual é a quantidade de ações que ela tem, mas ela não vendeu. Então ela é aquele, vamos dizer assim, aquele ET dentro do Brasil, né? Aquela pessoa que faz totalmente diferente do que o senso comum dos analistas e pseudos investidores, porque eu chamo isso de falsos investidores, né? Essas pessoas que ficam aí dando regras do mercado, se mostrando como especialistas de nada.
Especialistas de nada. O que essas pessoas que se julgam, né, tão capazes e competentes poderiam dizer sobre essa moça Laís Freire? A dizer que ela foi um lance de sorte, ou que é uma pessoa que não sabe acompanhar os investimentos, não sabe investir e acabou tendo um golpe de sorte por ter deixado as ações até hoje na sua carteira. Mas nada disso, porque é isso que o Warren Buffett prega. Ele prega isso. Guarde suas ações para o longo prazo. Ele investe em ações, o Warren Buffett, há 10 anos, 15 anos, 20 anos. As mesmas ações. Quando tem uma realização, ele compra mais. Tem uma realização, ele compra mais. E vai enchendo o caminhão. É isso que a gente tem que fazer. É isso que a gente tem que fazer. A gente muda a estratégia apenas se as premissas que nortearam a nossa compra modificarem. Aí a gente muda. Fora isso, é uma excelente empresa, vai comprando, vai comprando. Corrigiu, compra, corrigiu, compra. Muita gente preocupada com essas recentes quedas que a Magazine Luiza teve, que estava em 26, aí depois caiu para 25, 24, 23, todo mundo apavorado. Não para de cair. Ora, como assim? Não para de cair. A empresa, esse ano, só está em alta. Vai olhar o gráfico. Olha o gráfico da Magazine Luiza. Antes de ficar nessa angústia, pega o gráfico de 12 meses. Veja o que aconteceu de janeiro até agora com a Magazine Luiza. Então, como assim a empresa não para de cair? A empresa está subindo. Está em tendência de alta. Pois bem, é praticamente consenso que apenas pouquíssimos grandes investidores no Brasil acreditam nessa tese de que é possível performar no longo prazo. O senso comum da grande maioria dos investidores brasileiros é de que você tem que botar o lucro no bolso e vender quando você consegue um ganho de 20, 30, 40. Se chegar a 100%, aí é a glória. Sai correndo do papel. Sai correndo do papel que já subiu demais. Não devemos investir desse jeito. Estão errados, todos estão errados. Quem está certo? Warren Buffett. Por que ele está certo? Porque ele é bilionário. Ele começou a investir, garotinho, com 9, 10 anos. E tem uma fortuna. Ele era pessoa pobre, não era rico, não tinha ação nenhuma. E hoje ele tem 84 bilhões de dólares em ações. Eu vou aprender com quem? Com esses ilustres da Bolsa Brasileira ou com Warren Buffett? Eu já fiz a minha escolha. A lição mais importante que eu podia aprender, eu aprendi com esse case da Magazine Luiza. Porque eu segui o senso comum. Fiquei comprando e vendendo, comprando e vendendo, comprando e vendendo, achando que ganhar 30% era ótimo, 40% era excelente, 50%, 100%, maravilhoso. Nada disso. Se eu tivesse segurado os papéis, eu tinha 37 milhões. Essa foi a lição que eu aprendi com a Magazine Luiza. Então veja, essa é a mensagem mais poderosa que esse case da Magazine Luiza passa, certo? Você não pode ficar se desfazendo de uma ação de uma grande empresa, salvo os seus fundamentos modificarem. Aí voltando para essa moça, a Laís Freire, né? Ela disse o seguinte, eu comprei as ações da Magazine Luiza na estreia na Bolsa. É preciso acreditar no longo prazo para que os juros compostos trabalhem a seu favor. Eu não conjugo o verbo vender. Olha que legal. Eu não conjugo o verbo vender. Claro que existem algumas empresas que a gente analisa e percebe que não faz sentido se manter no investimento. Aí a gente vende. Mas
quando se trata de uma excelente empresa, eu não conjugo o verbo vender. A Laís Freire hoje tem 69 anos, é uma advogada. E ela diz, o Magalu eu comprei porque a dona e presidente na ocasião era uma mulher. Foi isso que me fez comprar a ação. Ela adquiriu 446 ações no IPO. E depois disso, foi aumentando a quantidade de ações ao longo dos anos. A Magazine Luiza, do IPO, que foi em abril de 2011, até o mês de novembro de 2020, teve uma valorização, sabe de quanto? Chuta aí. 1.000%? 5.000%? 10.000%? 81.000%. Foi a variação de abril de 2011 até novembro de 2020. 81.000%. No meu caso, porque ela ficou sem valorizar quase nada de abril de 2011 até dezembro de 2015. Até dezembro de 2015. Então, foi aí que eu identifiquei ela como uma oportunidade. Eu teria comprado ela um pouco antes, em julho de 2015. Então, de julho de 2015 a presente data, os meus 50 mil reais teriam virado 37 milhões. Então, é isso que a gente tem que observar, né? Existem grandes oportunidades na Bolsa, elas estão disponíveis, mas a gente precisa, de fato, investir no longo prazo. Foi isso que esse case me ensinou. É isso que eu estou compartilhando com vocês. Isso vale para oportunidades que a gente se depara de vez em quando na vida. A gente precisa entender essa lógica e se afastar do ruído, se afastar dos especialistas, dos pseudo-doutores. Porque tem muita gente aí que se intitula, né? Não, economista-chefe do banco tal, economista-chefe da corretora XYZ, né? Especialista de rede social. Warren Buffett ele dizia o seguinte, que Wall Street, que é o símbolo, né, do mercado financeiro americano, era o único lugar em que investidores chegavam de Rolls Royce para pedir informações para quem andava de táxi ou de metrô. Comparando, é um pouco isso que a gente precisa entender. Os especialistas, esses consultores, analistas, né? Muitos deles são pessoas que estão ali sendo remunerados por CLT. São funcionários de corretora, de bancos, são pagos para emitir opiniões. Então, perceba que muitas vezes o que está por trás das suas recomendações, das suas análises, são interesses das empresas que lhes pagam. Por isso, eu defendo que você precisa ter autonomia de voo. Você precisa saber pilotar o avião para poder voar sozinho. Quem foi que recomendou a Magazine Luiza? Teve um único fundo de investimento no Brasil que identificou esse case da Magazine Luiza, mas que não ficou durante todo o tempo, ele saiu da operação, que foi o fundo de investimento Alaska, do Henrique Breda. Mas o Breda surfou uma boa onda de valorização. Mas foi um dos poucos que identificou a Magazine Luiza como oportunidade. Raríssimos nesse case. Mas existem Magazines Luizas por aí. E nós temos que aprender muito mais do que querer achar uma nova Magazine Luiza. A gente precisa aprender a investir no longo prazo. Esse é o foco. Performar no longo prazo. O imediatismo não nos leva a lugar algum.
Essa é a lição que eu queria compartilhar com vocês hoje. Um forte abraço e até a próxima.